Olá, eu sou o Victor Fontana e esse é o meu canal. Ele pode ser um pouquinho seu também, basta para isso você deixar o seu like, se inscrever aqui em algum lugar no YouTube e deixar o seu comentário sobre o que você gostaria de ver nesse canal. Hoje a gente vai falar sobre uma das sugestões que vocês mandaram, a Grande Comissão. Afinal de contas, Jesus mandou que você fosse um missionário? O que a Bíblia diz a respeito? E no texto grego? Vem comigo que hoje a gente vai ver isso direto do original. Se você nunca ouviu falar em Grande Comissão, hoje é um bom dia para ser apresentado. No final do Evangelho segundo Mateus, Jesus fala aos seus discípulos: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer tudo aquilo quanto eu vos ordenei. E isso é a Grande Comissão, a missão dos discípulos de Jesus. E essa ordem de Jesus ela tem sido colocada de lado ao longo da história tantas vezes, mas hoje a gente pode ver o que ela traz para mim e para você. Primeira coisa, o mais importante nessa passagem é o façam discípulos, no grego, matetelsate. Esse verbo é o único de toda a passagem que está no imperativo mesmo. Todos os outros estão no particípio. O que isso significa? Que todos os outros, do ponto de vista sintático, da gramática, eles são subordinados a ele. O principal é esse que está no imperativo e os outros seguem o fluxo dele. Então a coisa mais importante nessa passagem é o façam discípulos. Discípulos de Jesus fazem discípulos. A segunda coisa é o id. Se você é evangélico há mais tempo, frequenta a igreja, provavelmente você já se deparou com algum pastor, alguém dizendo sobre o id, o agir missionário, que nós temos que ir. Mas se eu acabei de dizer que o único verbo no imperativo no original grego é o matetelsate, é o fazer discípulos, por que na minha tradução e na sua tradução da Bíblia, o id e fazer discípulos, ou o vão e façam discípulos, o id e o vão e o verbo ir aparece aí também no imperativo. Isso acontece porque esse verbo está no particípio e ele é um particípio de circunstâncias atendentes. Deixando a coisa mais simples, isso significa que esse particípio ele é colado no verbo principal e ele adquire o aspecto verbal do verbo principal. Em outras palavras, ele pega emprestado o imperativo do verbo principal, então ele é traduzido no imperativo também, mas ele é menos importante do que o fazei discípulos. E ele pega emprestado também o objeto do verbo principal. Então, fazei discípulos de todas as nações, nós devemos ir aonde? A todas as nações. Trocando em miúdos, o que isso significa? Isso significa o seguinte: o principal é fazer discípulos, mas o id também é importante, também é uma ordem e nós devemos ir a todas as nações, o que significa que os discípulos de Jesus, eles têm que estar envolvidos com o avanço global do Evangelho. Terceira coisa importante, como se faz discípulos? Se os discípulos de Jesus fazem discípulos por ordem de Jesus, como eles fazem discípulos? E aí aparecem os dois outros verbos que estão no particípio. E o particípio nesse caso é o que a gente chama de particípio modal, ou seja, de que modo o verbo principal da frase, o façam discípulos, ele é levado a cabo. De que maneira se faz discípulos, então? É o que esses verbos tentam responder. Primeiro, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou seja, trazendo os de fora para dentro do povo de Deus. E em segundo lugar, ensinando essas pessoas a obedecerem tudo aquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou, inclusive, que a gente deve fazer discípulos. Então, além de discipular, a gente deve ensiná-los a discipular também e a obedecer todos os mandamentos de Jesus. Conclusão. Para você que vai pregar no domingo, você já tem os 3 pontos da sua pregação. Para você que vai dar um estudo aí no seu grupo pequeno, na sua célula, também dá para tirar 3 lições. Primeira coisa, o ponto central da passagem não é o id, é que discípulos de Jesus fazem discípulos. Quem você tem discipulado? Quem tem sido a pessoa que você tem ensinado a respeito do Evangelho? Segunda coisa, e aí sim o id, os discípulos de Jesus eles estão envolvidos no avanço global do Evangelho.
Talvez você não tenha condição de viver integralmente em outra nação, transculturalmente em outra cultura, levando o evangelho. Tudo bem, mas de alguma maneira você tem que estar envolvido com a mensagem do evangelho chegando a quem não a conhece, em todas as nações. Seja financeiramente, seja fazendo viagens missionárias, seja treinando missionários que eventualmente estão na sua igreja, seja discipulando gente para que essas pessoas se tornem missionárias. Terceira e última coisa, discípulos de Jesus convidam novas pessoas para dentro do povo, batizando e ensinam tudo aquilo que Jesus ordenou. Ensinam a obedecer e por isso eles são também obedientes. Então, por hoje é só, pessoal. Eu agradeço o Hélio Júnior que deixou a sugestão de hoje. Você também pode deixar a sua, quem sabe aí eu atendo a sua sugestão aqui nos comentários. E você pode me seguir aqui no Twitter, no Facebook, nas redes sociais para ficar ligado em mais vídeos como esse. Até a próxima!